texto de Mateus, capítulo 22, sobre a questão do tributo. Quando Jesus disse: de quem é esta esfinge e a inscrição? Respondeu-lhe: de César. Então ele lhes disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meu querido, essa passagem sobre o tributo, tributo é tributo. A Deus nós devemos tributar toda honra, toda glória, todo louvor, toda soberania, toda exaltação a Deus. Quando Jesus Cristo falou sobre o tributo, ele estava sendo aqui experimentado, ele estava sendo aqui provado pelos fariseus e pelos herodianos, para ver se pegavam ele falando alguma coisa contra César. César era o rei, autoridade na terra sobre Israel naquela época, sobre o mundo. Então os herodianos junto com os fariseus perguntaram sobre a questão do tributo. É como tu pagar teus impostos hoje. Irmão Sérgio, eu devo pagar meus impostos? Claro que deve. Você tem que pagar seu PIS, seu COFINS, sua contribuição social. Você tem que pagar seu imposto de renda, seu INSS. Senão, não tem como o país andar. Não tem como fazer calçamento, não tem como fazer asfalto, não tem como ter saúde pública, não tem como ter... Agora, se é feito certo ou errado, são os políticos eleitos pelo povo. Políticos eleitos por você, políticos eleitos pelo seu pastor. Não foi eleita por Deus. Deus deu a condição de nós brasileiros votarmos e escolhermos um presidente de acordo com a palavra dele. Se ela anda ou não anda, se ela vai governar ou não, de acordo com a palavra de Deus, aí a repercussão vai sobrar sobre o povo. Quem elegeu eles foi você que votou, foi você que votou nos deputados que estão lá, nos senadores que estão lá, nos deputados estaduais, no governador, na prefeita. Votam porque querem. Então aqui Jesus Cristo está sendo testado a respeito do tributo, não é em relação ao dízimo. E eu quero deixar uma coisa bem clara, entenda uma coisa. Quando Jesus Cristo estava na face da terra, andando na face da terra, antes da morte dele, o domínio da lei estava em vigor perante Deus. Era a lei de Moisés que tinha validade. Quando Jesus Cristo curou os leprosos, ele mandou que os leprosos, todo leproso que Jesus Cristo curou, ele mandou que o leproso se apresentasse ao sacerdote e desse a oferta de holocausto de acordo com o que Moisés tinha dito. Quando Jesus Cristo estava na terra, quem era o sumo sacerdote não era ele. Quem era o sumo sacerdote da lei era Caifás. Você pode ler em Mateus capítulo 26 e versículo 57. O sumo sacerdote era Caifás. Foi o último sumo sacerdote da linhagem de Levi, da lei de Moisés, que Deus tinha feito uma aliança com Moisés. Quando Jesus Cristo veio, ele não podia ter acabado com a lei, ele não podia ter cumprido a lei sem ser o Cordeiro de Deus. Ele tinha que passar pelo sacrifício do cordeiro, aquele cordeiro expiatório, aquele bode expiatório. O um levava as enfermidades, o outro tinha o sangue derramado. Aí aquele que era botado para fora da cidade santa, do arraial, ele levava os pecados do povo. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele foi morto fora da cidade santa, no monte chamado Gólgota, Caveira. Por quê? Porque ele estava tirando o pecado da humanidade do local aonde era o local santo, que o pecado do povo tinha que entrar nele. Ele não levou só o pecado do judeu, ele levou o pecado do Sérgio, ele levou o pecado de vocês. Então ele acabou com a lei naquele momento que ele ressuscitou dos mortos. A morte tirou o poder. A lei não tinha poder para aniquilar a morte. Existia a morte. A lei trazia morte. Aquele que não cumprisse 100% da lei, morreria. Aquele que não conseguisse cumprir, fazia expiação do pecado. Hoje, amanhã o povo pecava, estava debaixo da maldição do pecado. Arão e todo o sacerdote, até Caifás, tinha que fazer o sacrifício pela expiação dos pecados dele também. Mas Jesus Cristo não teve que fazer expiação pelo pecado dele. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele tirou o meu pecado e o teu pecado. Na hora que Jesus Cristo morre, acaba o sacrifício. A questão do tributo é tributo. Quem tributa a César é quem está tributando ao governo aqui na terra, para que tenha calçamento, saúde pública, segurança, para que tenha aquilo que os políticos prometem. Se eles vão fazer ou não, cabe a você que vai votar. Agora, em relação a dízimo e oferta, você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 12, um dos versículos que fala sobre o dízimo, a ordenança, a lei. Você vai para Deuteronômio, capítulo 12, versículo 6, fala sobre o dízimo, as leis acerca do culto. Deuteronômio capítulo 12. No versículo 6 ele fala: trareis a esse lugar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as vossas ofertas especiais, os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e o primogênito das vossas vacas e das vossas ovelhas. Ele estava falando para o povo, lembrando ao povo o que Deus tinha ordenado acerca da lei do culto, que era no local santo, no local sacerdotal, que o povo tinha que levar a sua oferta, o seu dízimo, os filhos da ovelha, os holocaustos, os sacrifícios, era no local santo, no local do templo. Tinha que levar as ofertas pelos votos, aí era onde o povo ia fazer o voto. Essa lei, meu querido, acabou, passou. Se você está no seu quarto, você fizer um voto a Deus, Deus vai receber o seu voto. Não precisa você ir para uma igreja fazer um voto a Deus. Não precisa você entrar na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, na Batista, na Renovada, na Tradicional, na Pentecostal. Não precisa entrar em nenhuma denominação. Você pode fazer um voto a Deus agora, onde você está. Agora, cumpra o seu voto com Deus. Cumpra aquilo que você prometeu a Deus. A Bíblia diz que você não pode jurar nem pelos céus onde é a morada de Deus, nem pela terra onde é a dos homens. Você não pode jurar, mas você pode fazer um voto com Deus. Agora, cumpra o seu voto com Deus, para que a mão do Senhor não pese e você não queira enganar a Deus. Isso era o dízimo. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 7, versículo 5, ele confirma isso que eu estou dizendo. Ele diz no versículo 5: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei. Não é segundo Jesus, não é segundo o Espírito Santo, não é segundo, é segundo a lei de Moisés, é segundo o sacrifício, é segundo a ordenança da lei, é segundo o sacerdócio da tribo de Levi, os descendentes de Arão. Dízimo é obrigação, era 10%. Aí eles vão para Malaquias 3, onde eles dizem que o povo está roubando a Deus, onde Malaquias fala, justamente o povo naquela época, debaixo da lei, que tinha a obrigação, tinha a ordenança da lei para dar o dízimo, que quem não desse o dízimo seria castigado. Viria o gafanhoto devorador, viria o cortador, viria o migrador, porque o dízimo é obrigação, dízimo é legalidade, dízimo é fardo. Sabe o que é você ganhar R$400 e você ter que pagar aluguel, transporte, você ter que comprar medicamento, você beber água, pagar seus impostos, tudo com R$400 e você ainda ter que tirar R$40? Ah, você está devolvendo a Deus. Meu querido, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 10 que nada disso agradou a Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 que nada agradou a Deus. Você tem que aprender a diferenciar a Bíblia antes de Jesus Cristo e a Bíblia depois de Jesus Cristo. Você tem que aprender a diferenciar a sua vida antes de Cristo e depois de Cristo. Você tem que aprender a diferenciar a sua vida antes de você crer no sacrifício da cruz do Calvário e depois que você foi lavado, comprado, redimido e feita a paz entre você e Deus pelo sangue de Cristo. Deus fez uma aliança com o povo de Israel e somente com o povo de Israel. A lei de Moisés, o dízimo está na lei de Moisés. Então não é mais obrigado, acabou. Mas dentro da lei de Moisés,
para aqueles que não abrem mão do dízimo, para aqueles que não abrem mão de receber o dízimo, porque se sustentam do dízimo, preferem pregar engano ao povo, porque são sustentados, só vai ter comida na panela, porque não ensinou o povo a amar a Deus. Está criando o povo debaixo de rédea, de maldição que não existe. Jesus Cristo se fez maldito. A maldição toda, maldição que você tinha do adultério, aceitou Cristo, se arrependeu, voltou aos caminhos do Senhor, está perdoado. Ah, meu irmão, mas o que eu dou não é 10%, eu só dou 5%. Quantos irmãos eu não escuto dizendo que carregam um fardo enorme nas costas porque não dão dízimo? Quantos irmãos escutam que vão para o inferno porque não dão dízimo? Quantos escutam que estão em desobediência com Deus porque não dão dízimo? Só que na lei do Espírito de Deus não fala do dízimo. Na lei da graça não fala mais do dízimo. Na lei do Senhor Jesus, a lei do amor, ele não fala mais do dízimo. Agora, tem muita gente vivendo bem e muito bem obrigado, ganhando dinheiro que nem empresário ganha, às custas de engano, do dízimo. Tem muita gente andando de carro importado, construindo mega templos, construindo várias empresas para os filhos, fazendo pé de meia para os filhos, às custas do dízimo. Tem gente fazendo absurdos que eu sei com o dinheiro do dízimo. Cabe você, meu irmão, pegar a Bíblia e ler. Eu não vou aqui lhe amaldiçoar, lhe abençoar. Não, eu estou lhe explicando o que é o dízimo. Agora, esses homens que falam do dízimo, eles não cumprem a própria lei que ele prega para você. Você sabe aquela palavra, quando Jesus Cristo falou dos fariseus, quando ele disse que os fariseus eram hipócritas, lançavam fardo sobre o povo, que nem eles mesmos podiam tocar naquele fardo? É o caso do ano do dízimo. Então, se ele cobra um fardo de 10% sobre o povo, Deus colocou sobre ele um fardo de 33,33333%, que é um terço do ano do dízimo. Agora, eles não falam isso. Aí vai dizer assim: ah, mas Abraão deu dízimo. Vá lá em Hebreus 7, meu querido. Abraão deu dízimo numa atitude voluntária. Você tem que ver essa diferença entre o antigo e o novo. O antigo vale como exemplo. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra é um exemplo de Deus. O que aconteceu com Noé é um exemplo de Deus. O exemplo que Deus dá da fidelidade dele com aquele povo. O exemplo daquele povo na desobediência. O Deus é o mesmo. Só que o caminho que ele escolheu para que o povo se chegue a ele mudou. É uma nova aliança. A nova aliança que Deus fez com os homens foi no sangue de Jesus Cristo, que é superior à aliança que Deus fez com Moisés e Arão, no sangue de bodes, no sangue de cordeiros e no seu dízimo. Mas a aliança que Deus fez conosco, que éramos gentios, foi a aliança no sangue de Jesus Cristo. Ele sim é o único mediador entre Deus e os homens. Não o teu dízimo, não a tua oferta, não o ano do dízimo. Converta-se a Jesus Cristo, entrega a tua vida a Ele, entrega os teus caminhos a Ele, vai para os mandamentos dEle, abandona a soberania do dízimo, abandona a soberania da oferta, abandona a soberania da antiga aliança, entrega a tua vida a Ele, e o mais Ele fará.